Continuando a leitura da tese de doutorado de Rodolfo Novelino Benda, com o título Variabilidade e Processo Adaptativo na Aquisição de Habilidades Motoras. Então, continuando a introdução, o ser humano está em interação com o meio ambiente em que vive, o que implica uma constante troca de matéria, energia e informação. Mudanças no ambiente implicam na capacidade de adaptação por parte do ser humano. Isso não é diferente em relação ao comportamento motor humano. Um paradoxo, quer dizer assim, uma contradição, já descrito por Bartlett em 1932, sugere que as habilidades motoras adquiridas apresentam simultaneamente um padrão definido, consistente e uma flexibilidade que capacita o organismo a adaptar-se às variações de um ambiente incerto. Supõe-se, então, que esta flexibilidade seja um importante componente no processo de aprendizagem motora, no qual uma habilidade motora adquirida pode ser modificada por causa das demandas do ambiente. Estando o ambiente em constante mudança, espera-se que as habilidades motoras necessitam também de estar em constante processo de adaptação. Mais do que isso, as habilidades motoras não apenas devem apresentar flexibilidade para adaptar-se às mudanças ambientais, mas também se organizar continuamente em direção ao estado mais elevado de complexidade. Em outras palavras, as habilidades motoras adquiridas possibilitam, pela reorganização de seus componentes, adaptarem-se em estruturas constantemente complexas. O estudo do componente. O estudo do processo adaptativo de aprendizagem motora busca compreender os mecanismos subjacentes e uma reorganização frente às mudanças ambientais e da tarefa. Nesse contexto, pressupõe-se que a habilidade motora rigidamente organizada terá dificuldade em adaptar às mudanças. A flexibilidade, ao contrário, desempenharia um importante papel no processo adaptativo. Flexibilidade inerente à habilidade traduz a variabilidade de padrões de movimento. Em razão dessa variabilidade que interfere a flexibilidade nos mecanismos subjacentes, estaria o efeito variabilidade relacionado com o estado do sistema, ou seja, o nível de aprendizagem dessa habilidade. Estaria o efeito da variabilidade relacionado ao estado do sistema, ou seja, ao nível de aprendizagem dessa habilidade. Quanto maior a variabilidade, melhor é a adaptação. O significado da variabilidade no processo adaptativo muda de acordo com o estado do sistema. Essas são algumas das questões que emergem dentro dessa perspectiva. Entretanto, a variabilidade tem sido considerada ao mesmo tempo, ao longo dos tempos, um aspecto prejudicial ao desempenho de uma habilidade motora. Portanto, algo a ser minimizado e até mesmo eliminado se uma habilidade
motor implica flexibilidade, acredita que a variabilidade desempenha um papel importante no processo adaptativo. Todavia, motivo para essa visão negativa da variabilidade. As teorias correntes de aprendizagem motora têm sido fortemente influenciadas pelo paradigma da ciência clássica em equilíbrio com a estabilidade são aspectos importantes. Nesse sentido, para melhor contextualizar o presente objeto dentro da evolução teórica do campo de estudo, inicialmente terá realizado uma revisão de estudo de aprendizagem motora, discutindo as suas principais teorias. Num segundo momento, procurar-se-á identificar o paradigma que está por trás dessas teorias, visto que, como bem coloca Kuhn em 1996, ele certamente será influenciado por pesquisa em aprendizagem motora. A seguir, de modo teórico de não equilíbrio de aprendizagem motora será apresentado, como uma tentativa de estudá-la, numa perspectiva de responder às questões acima formuladas, no que se refere à flexibilidade do sistema. A revisão dos principais estudos que aprofundam nesse modelo será realizado, então, se identificar questões a serem investigadas. Finalmente, o problema da variabilidade no processo adaptativo em aprendizagem motora será discutido. Os estudos experimentais que se seguem pretendem investigar a variabilidade e os seus efeitos adaptativos. Termina aqui a introdução. No próximo vídeo continuamos o estudo.